Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente. Que a paz do Cristo esteja com vocês e com suas famílias a cada dia. Estamos agora na semana 7 e a gente vai falar um pouquinho sobre a medicina do além. O que seria essa medicina do além? Medicina do além, também conhecida como medicina do futuro. Hoje ela já é praticada, mas no futuro ela deve substituir a medicina alopática, que é essa medicina tradicional que existe hoje. Por quê? Porque no futuro a gente vai cuidar mais do espírito, da alma, do que do próprio corpo. O corpo não vai ter essa necessidade mais. Mas hoje ainda tem, tanto do corpo quanto do espírito. Para a gente falar um pouco de medicina, a gente precisa falar um pouco sobre a origem das enfermidades. As enfermidades, elas podem ter origens diferentes. Ela pode ter uma origem física, emocional ou espiritual. Exemplo, dor de estômago. Se você comer um alimento estragado, você vai ter dor de estômago. Então, a origem dessa enfermidade é física. Se você é uma pessoa muito nervosa, ansiosa, você pode estar gerando muitos ácidos no seu estômago, gerando uma úlcera devido a esse estresse. Então, a causa é emocional. Se você é uma pessoa que teve uma personalidade que nós já falamos anteriormente, de uma vida passada, que sofreu um acidente numa guerra, perdeu uma perna, você pode ter muita dor na perna. Então, essa dor que os médicos não conseguem encontrar e tratar, pode ser ressonância com vidas passadas. Então, é uma origem espiritual. Então, quem que a gente deve procurar? Se for para curar o corpo físico, você vai procurar um médico terreno, óbvio, né? Ele vai fazer a consulta, vai fazer uma cirurgia, vai te dar uma terapia, vai te dar um remédio para eliminar a causa física desse problema. Se for emocional, você vai procurar um psicanalista, um psiquiatra e fazer o acompanhamento emocional para resolver esse problema emocional. Se o problema é espiritual e ele está no duplo etérico, que vocês já sabem o que é, vocês vão fazer um tratamento com fluidoterapia. Exemplo, reiki, kahuna, biomagnetismo, etc. Se o problema é espiritual e está no perispírito, ou no corpo astral, mental inferior, mental superior, vocês vão fazer uma apometria, uma desobsessão, uma captação psíquica, dentre esses outros aí. Então, todos os seres humanos carregam enfermidades físicas, kármicas e energéticas que devem ser tratadas. Todos, sem exceção, têm pelo menos uma ou, se não todas estas enfermidades. O meio em que vivemos, repleto de energia de baixa vibração, devido a pessoas tóxicas, sentimentos de medo, rancor, raiva, inveja, vingança, violência e por aí vai, nos afeta profundamente, causando a baixa das nossas vibrações. Os médiuns ativos e despertos sofrem mais que os outros ataques energéticos e espirituais. Conhecer e utilizar de todos os recursos disponíveis é essencial para o equilíbrio da mente e a cura do corpo e da alma. Precisamos estar bem para ajudar primeiro a nós e depois aos outros. Ou seja, a gente vai agora estudar um pouquinho de recurso que a gente pode tratar tanto o corpo quanto a mente, as emoções e o espírito, para que a gente possa curar primeiro a nós, estando bem, nós possamos ajudar o próximo. Como que é o fluxo das enfermidades? Se você é uma pessoa viciada que fuma, por exemplo, e você contamina o seu pulmão, você está gerando uma enfermidade material no seu pulmão. Ela causa uma impressão no seu corpo etérico, que é o seu duplo etérico, e quando você desencarna,
essa energia está materializada no seu corpo astral, e ela fica ali até que você consiga retirá-la em outra encarnação. Então você está passando um problema que você causou pelo maltrato do seu corpo, ou por um acidente, ou por coisa equivalente na vida atual, passando para o seu duplo etérico, passando para o seu corpo astral e deixando isso para as próximas encarnações. Da mesma maneira, quando você reencarna, você pode ter um problema causado, por exemplo, por um envenenamento, que você suicidou com envenenamento, e aí você deteriorou o seu corpo astral na região do estômago, isso gera uma energia negativa que precisa ser compensada pela compensação das energias, que é uma das leis cósmicas que nós já estudamos, a lei da compensação. Então isso começa a vibrar, e essa vibração ela começa a impressionar o seu duplo etérico, então passa essa enfermidade para o duplo etérico. O duplo etérico, como é um corpo semimaterial, ele começa a impregnar o corpo material com essa energia também, e o corpo material pode desenvolver um câncer de estômago, por exemplo. Então, os seus vícios e o que você faz com o seu corpo hoje, ele deixa uma cicatriz no seu corpo astral que vai voltar para o seu corpo físico em algum momento. Essa é a lei e isso é imutável. E como que nós vamos fazer? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas medicinas holísticas, alguns tratamentos holísticos e no final a medicina espiritual. Yoga, meditação e oração. O que é yoga? Yoga é a união, conexão, e o principal objetivo dessa prática é fazer que nos conectemos com nossa essência. A respiração, a meditação e as posturas têm função de fazer fluir no nosso corpo etérico através dos chakras meridianos a energia vital, limpando e equilibrando. Então, para quem não sabe, a yoga, as posturas, as asanas e tudo mais, ela tem a função de criar caminhos para que as energias sejam desobstruídas dentro dos nossos canais energéticos que existem no nosso corpo, que está lotado no nosso duplo etérico. Então, se a gente conseguir fazer isso daí, pensando no corpo material, imagina o nosso sistema circulatório, por onde transita o nosso sangue. Se a gente tiver uma das nossas artérias obstruídas, isso pode gerar um infarto, e você vai desencarnar com esse infarto. A mesma coisa vale para o duplo etérico, só que o equivalente no duplo etérico são os meridianos energéticos. Então, para a gente, entre aspas, tirar essa desobstrução que está lá no corpo energético, a gente usa desses recursos. Um deles é yoga, que faz esse trabalho de desobstrução das energias, reequilibrando o nosso corpo. As nossas energias estando equilibradas, a gente tem saúde. Elas estando desequilibradas, a gente tem enfermidade. A meditação pode ser definida como uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular. Visando alcançar um estado de clareza mental e emocional através da meditação, podemos nos conectar com o nosso corpo e com o mundo espiritual, elevar nosso nível vibracional e co-criar nossa realidade. A meditação ela funciona ativando a nossa mente, ativando nosso poder de cocriação. A gente trabalha a respiração, que é uma das fontes de obtenção de energia do nosso corpo etérico. Ela nos conecta com o alto e elas aumentam o nível de vibração do nosso corpo físico, fazendo com que a gente aumente o quanto do nosso corpo espiritual. Você fazendo esse conjunto de práticas, então, estando mais próximo dos seus guardiões, estando mais equilibrado, uma vez mais o seu corpo estará preparado para estar mais sadio do que doente. A oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Através da oração falamos com a fonte criadora, que é Deus.
a obra será atendida, a oração será atendida mediante o merecimento, o planejamento encarnatório e a equação abaixo. Bom, a oração, não precisa falar, a gente já faz isso, vocês têm um grupo de evangelho, são feitas as orações diárias, então vocês entendem bem a oração. A gente vai só dar umas dicas de como poder potencializar essa oração. É uma ligação, então, com o divino, com o fluido cósmico universal. E o que a gente pede tem a ver com merecimento. Exemplo, uma pessoa que está passando por uma determinada doença, um câncer, que a gente já falou aqui. A gente pode pedir e fazer uma oração para a cura? Pode. Porém, se aquele câncer ele tem como finalidade expurgar uma dívida do passado ou desfazer uma materialização que foi feita através de uma doença que a pessoa teve, tipo aquela que nós demos exemplo do envenenamento e outras mais, então ela tem que passar por aquilo. Enquanto ela não passar por aquilo e não expurgar aquelas energias, aquele débito para reequilibrar a sua dívida universal com o cosmos, então a cura não vem, porque a doença é a cura para ela. Tá? O corpo físico são não é a cura para ela, porque ela vai continuar em débito com o universo. O planejamento encarnatório. Quando nós nascemos, antes de nós nascermos, nós fazemos um planejamento da nossa encarnação. E a gente define o que a gente gostaria de passar para poder evoluir e quitar as nossas dívidas kármicas. Então, se a gente definiu que a gente teria que passar por aquilo e a gente fez esse contrato, que a gente vai passar por aquilo, a gente veio, esqueceu esse nosso compromisso, mesmo que a gente faça uma oração pedindo, a gente não vai obter, porque independente da gente ter esquecido o que nós pedimos, o contrato está ativo e a gente tem que cumprir esse contrato. Bom, imaginemos que então que você já tem um saldo suficiente ou o merecimento para receber aquela cura, para aquela oração te ajudar da forma que você pediu e que isso não vá atrapalhar o seu planejamento encarnatório. Então a gente faz a oração e ela vai ter um efeito devastador, porque a oração é uma das ferramentas mais poderosas que o ser encarnado tem. E a gente põe uma equaçãozinha aí, obviamente que essa equação ela faz uma similaridade matemática, então a gente estava falando de ciência, a gente vai trazer um pouquinho de ciência aqui para o lado da fé, da espiritualidade. O que é a oração? Né? A equação da oração, PSPI mais E elevado ao quadrado vezes FV, que é a cocriação do que nós estamos pedindo. P são as palavras, refere-se ao poder de vibração de tudo que falamos. Se vocês se lembram, dos experimentos de Masaru Emoto, né, onde ele pega um filete de água e coloca pessoas dentro de um laboratório falando palavras de ódio e palavras de amor, congela esse filete de água e depois ele tira uma foto no microscópio, tem até um pequeno desenho do lado. Então as palavras negativas, elas geravam formas horríveis e escuras na água. E as palavras bonitas, de amor, de carinho, geravam formas lindíssimas e claras quando analisada no laboratório. Essa experiência, ela é considerada científica porque ela pode ser reproduzida em qualquer tempo e lugar, assim como foi feito por outros cientistas que comprovaram que isso é fato. Quando você fala com a planta, com o animal, você vê que o desenvolvimento deles é diferente. Então, as palavras, a vibração das palavras, se positivas ou negativas, elas têm um poder transformador. Sentimento refere-se às emoções sentidas com relação ao objeto. Ou seja, você está usando o seu chakra cardíaco. Então, quando você faz uma oração com sentimentos, o resultado é um. Sem sentimento, o resultado é outro. Porque sem sentimento você está falando palavras vazias, não vem da alma o que você está pedindo. E se não vem, não vale. Pensamento. Atraímos exatamente o conteúdo dos nossos pensamentos. Vocês estão utilizando o coronário. Lembra da lei da atração que nós estudamos lá atrás?
Então, se ao mesmo tempo que você está falando, usando as palavras, que você está sentindo e você está visualizando e pensando, né, você está potencializando isso. E aí entra as imagens. Ao mesmo tempo que você está pensando, você está visualizando o que você quer. Então, por exemplo, você pede a cura de uma pessoa e você já vê aquela pessoa curada no seu pensamento. Então, é assim que funciona. E ao quadrado, emoções ao quadrado. Então, quanto mais emotivo ou quanto mais pura a emoção, maior é o nível de vibração. Nós já vimos na escala de Hawkes lá os níveis de vibração para cada tipo de emoção. E ele flui através do nosso chakra umbilical. E por fim, a força de vontade, que representa o esforço que nós ou aquele para quem pedimos faz para receber o que foi pedido. Então, tanto a pessoa que vai receber quanto quem está fazendo a oração tem que fazer alguma força. Não basta ficar deitado na rede pedindo as coisas, tem que mostrar que está realmente correndo atrás. Então vem essa equaçãozinha aí, né? Que são palavras mais sentimentos. Você fala palavras positivas, com sentimentos profundos, com pensamentos positivos, visualizando o que você quer, coloca emoções nessa sua oração, sendo que você vai colocar emoções positivas, e você faz alguma coisa para demonstrar força de vontade. Aí você tem a equação perfeita da oração. Reiki, Barra-Axis e Theta Healing. Reiki, que a maioria de vocês conhece, muitos devem fazer, alguns devem ser inclusive mestres, é uma energia universal que nós vamos estudar numa semana específica. Então, como tem uma semana só para Reiki, nós não vamos falar aqui do Reiki, vamos só explicar o significado. Então, Reiki significa Ki de vital, né? Energia vital direcionada e mantida pela sabedoria universal Rei. O objetivo dessa prática é restabelecer por meio de limpeza, desbloqueio e ativação de seus chakras e meridianos o equilíbrio energético vital da pessoa que recebe o tratamento, harmonizando e equilibrando energeticamente para ativar o sistema de alto equilíbrio e restaurar a saúde. O Reiki ele serve tanto para tratamentos energéticos quanto para tratamento espiritual, seja de um espírito, de uma personalidade ou da casa onde vocês residem. Então, o Reiki é uma movimentação de energia através de um sigilo que nós já estudamos, que é um símbolo, que é potencializado e potencializa um tipo especial de vibração que está contida no fluido cósmico universal e que é concentrado no local onde vocês concentram o pensamento. Isso a gente vai ver em uma semana sobre Reiki. Barra-Axis é uma série de 32 pontos que ligam e ativam pontos de energia da nossa cabeça. Esses pontos alojam os componentes eletromagnéticos, energia de todos os pensamentos, emoções, comportamentos, crenças, bloqueios que temos, seja por convivência ou experiência de vida. Então, barra-axis são pontos que existem, pontos de força que existem na cabeça. Se vocês lembrarem das antigas operadoras de telefonia que tinha aquele painel cheio de buraquinho e um monte de fio que elas iam colocando aquela fiação nos buraquinhos e cada buraquinho, cada ligação fazia um tipo de conexão e através dessa conexão vocês poderiam falar entre dois pontos específicos. O barra-axis é mais ou menos isso. Através das técnicas adequadas, vocês usam por pontos de pressão, através dos dedos, a ligação desses pontos ativando energias específicas. O Theta Healing é uma técnica de cura quântica, realizada através de um processo de meditação, sono leve, que atua na substituição de crenças inconscientes e subconscientes que influenciam em comportamentos, sensações, emoções e padrões que causam sofrimentos em diferentes dimensões, física e mensal. Então, o Theta Healing ele é um pouco parecido com constelação familiar e um pouco parecido com a hipnoterapia, né? Você coloca a pessoa num sono leve, você traz os problemas que ela tem que estão no subconsciente e no inconsciente, trata esses problemas e faz o desbloqueio dessas
enfermidades através dessa técnica. Vocês estão trabalhando subpersonalidades, por isso que ela está aqui, tá, gente? Ervas, fitoterapia, homeoterapia e florais. Fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura das doenças. Surgiu independente da maioria dos povos na China, foi registrada há 3.000 anos, quando o imperador Xi descreveu as propriedades do ginseng e da cânfora. A fitoterapia, então, ela trabalha com energias medicinais de plantas. Cada planta tem uma vibração e essa vibração específica retirada daquele componente de determinada planta, quando ele é colocado num tratamento com a enfermidade do corpo energético ou do corpo astral de uma pessoa que está em tratamento, ele atua nesse nível energético e astral, fazendo uma contraposição de onda dessas energias. Então, uma onda anula a outra. Então, esse tratamento ele tem exatamente esse tipo de funcionamento, que é um funcionamento explicado do ponto de vista científico de anulação de ondas, onde a onda específica de uma enfermidade, tratada pela onda específica de uma planta, as duas, uma colocada sobre a outra, se anulam e a enfermidade ela é extinta. Ervas. As ervas já eram usadas pelos povos antigos para as mais variadas finalidades, tanto medicinal quanto espiritual. Exemplo, eliminar vibrações negativas, né? Um exemplo de uso de ervas, vocês fazem um banho de descarrego, defumação, isso é muito usado na Umbanda. Então você toma um banho de folha de manga, você macera a folha de manga, põe ela numa água fervente, coa, leva para o banheiro, pega uma caneca, joga em cima de você e toma banho com aquela água. A energia que fica na água devido a vibrações da folha de manga, ela tem um poder de desagregar energias negativas do corpo. Então, o banho de descarrego. Adquirir vibrações positivas, energização, defumação. Então, você pega ervas secas, coloca ela de plantas específicas, tritura, mistura, coloca um carvão ativado ali no meio, o carvão vai queimar essa erva, soltando uma fumaça. Essa fumaça tem uma vibração específica, e essa vibração específica, ela é uma vibração que os espíritos não gostam. Então, quando você faz essa defumação, os espíritos que estão naquele ambiente, é como se fosse uma coisa muito tóxica para eles, eles saem dali. Entrar em conexão com o além. Efeito psicotrópico, por exemplo, chás e fumos, que a gente encontra no xamanismo, na ayahuasca, por exemplo, onde você, tomando aquele chá, você faz um certo tipo de conexão neural dentro do seu cérebro que faz um desalinhamento ou desacopla um pouco o seu corpo astral do seu corpo físico, ativando a sua pineal e te deixando em contato com o mundo astral. Era muito usado pelos pajés em todos os lugares do mundo. Tratar o corpo, né? A gente pode usar ervas para temperos, chás, emplastos. As benzedeiras faziam esses chás aí, dava para as pessoas para elas serem curadas. Mais uma vez, o princípio ativo é a vibração da planta, que negativa a vibração da enfermidade que o consulente tem. A homeopatia, cura pelo semelhante, baseado no pensamento de Hipócrates, que foi o pai da medicina, que defendia que aquilo que provoca doença, onde ela não existe, também pode curar a doença onde ela existe. Então, a homeopatia, ela trabalha naquela diluição de um determinado componente. Então, a gente pega um minério, por exemplo, e vai diluindo, diluindo, diluindo. Aquele minério é um minério muito tóxico, que se você colocar uma quantidade muito grande, ele pode ser um veneno. Mas se você diluir, 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 ele te cria tipo um anticorpo energético. Esse anticorpo energético, ele atua em cima da enfermidade, atacando a enfermidade, como se fosse um antibiótico.
Florais de Bar. Aliás, as vacinas funcionam assim, né? Você pega uma dose muito pequena de um vírus que pode provocar a morte de uma pessoa, inativa ele, coloca uma quantidade muito pequena, ele entra no o sistema imunológico aprende com aquela dose pequena, e aí quando chega a dose real grande, o sistema imunológico está preparado. O princípio da homeopatia é o mesmo. Florais de Bar são essências energéticas extraídas de flores. Seria o equivalente da fitoterapia, só que em vez de se usar toda a parte da planta, usa especificamente as vibrações de determinadas flores que foram identificadas na natureza. Essas flores não foram identificadas por acaso, elas foram identificadas mediunicamente através do mentor, do criador dessa técnica. Então, é extraído essa energia das flores para ser utilizado como remédio para enfermidades. Os florais de Bar, eles vibram em frequências positivas, atuando principalmente na cura emocional. Cromoterapia e cristalterapia. A cromoterapia usa ondas emitidas por cores como amarelo, vermelho, azul, verde. Essas ondas, a gente sabe que as nossas vibrações do corpo, que são a nossa aura, que são os nossos chakras, eles vibram numa frequência que emitem cores. Quando eles estão desequilibrados, eles mudam essas cores. Então, quando a gente está desequilibrado e a gente joga a cor que está desequilibrado ali, ela faz com que a cor daquele chakra ou daquela aura volte para a cor original, reequilibrando as energias. Então, é assim que funciona a cromoterapia. É uma sobreposição vibratória de uma frequência específica que gera uma onda de cor em cima de um órgão energético ou espiritual que, através da sobreposição daquela energia vibratória específica, ele se alinha, se reequilibra, voltando para a frequência que ele deveria estar. A cristalterapia se baseia no efeito curativo e harmonizador dos cristais especiais aplicados sobre determinadas áreas do organismo. Os cristais também vibram, né, e eles têm uma vibração específica e funciona mais ou menos como a cromoterapia, né? Você tem cristais que vibram em frequências específicas, também reequilibrando esses pontos de energia através dessa vibração específica. Registros acásticos, toda a nossa história da nossa alma, seja em todos os universos, ou seja, só nesse fractal que está aqui no planeta Terra, tudo o que acontece gera um banco de dados que está tanto no nosso corpo búdico quanto numa biblioteca astral mantida numa faixa intermediária do astral, que é administrada por alguns espíritos que são chamados mestres acásticos, e lá fica toda a nossa história. Então, se precisar de consultar, está tudo lá. Quando os mestres superiores da luz precisam auxiliar algum espírito que está em débito, em sofrimento ou coisa equivalente, eles recorrem a esses registros acásticos dessa alma para saber o que precisa ser feito para curar essa alma, tirar essa enfermidade, resgatar os débitos quando vai ser feito lá o planejamento encarnatório, e tudo ir se equilibrando ao longo das existências para que a gente continue sempre evoluindo na nossa caminhada. Apometria TVP e radiônica, a gente trabalha bastante a questão espiritual. Então, os registros acásticos a gente já falou, a apometria é um conjunto de diversas técnicas e leis que a gente trabalha principalmente entre a terceira e a sétima dimensão, de maneira projetada, intuitiva e clarividente. A gente vai ter uma semana para falar só sobre essas técnicas de apometria, então só vou citar aqui, não vou entrar nos detalhes de como funciona, mas a gente vai tratar tanto personalidades desarmônicas e enfermiças e desobsessões, quanto espíritos, através dessa técnica. A terapia de vidas passadas é uma regressão de memória feita com retrocognição terapêutica, que consiste em fazer o paciente lembrar das vidas passadas através da hipnose, acessar arquivos e memórias
que estão influenciando de forma ressonante negativa nas personalidades atuais. Isso é feito por um terapeuta que tem curso em hipnose, então ele é um hipnoterapeuta. Ele vai te hipnotizar para acessar o seu inconsciente profundo, que é onde você guarda parte das suas memórias espirituais, ver o que está ressonando com o seu corpo físico atual, trazer essa personalidade, tratar essa personalidade para retirar essa ressonância e deixar o seu corpo livre dessa enfermidade. A radiônica é uma técnica alternativa que trata doenças que podem ser diagnosticadas e tratadas através de uma forma energética semelhante a ondas de rádio. Utiliza técnicas de radiestesia através da captação de energias sutis do campo geoanestésico presencial atemporal. Então, é uma técnica que trabalha com frequência, né, como se fossem ondas de rádio. Tudo que acontece no planeta Terra fica no ar como se fossem ondas de telefone, ondas de rádio, que pode ser captado por essa técnica de tratamento. Trata-se essas frequências através dessa técnica de radiestesia e você pode tratar tanto o energético quanto o espiritual também. É como se fosse também você pode usar ela como se fosse uma cartomancia para fazer perguntas, identificar onde que está o problema, por exemplo, se você tem um obsessor, se você tem alguma magia negra, se você tem algum feitiço, eh, se você tem algum desequilíbrio em algum chakra, se você tem algum desequilíbrio em algum órgão físico, e aí fazer o tratamento específico de acordo com o que foi investigado. O biomagnetismo também é uma técnica muito antiga, que ficou mais popularizada com Mesmer, lá por volta do século XVII. A gente sabe que nós temos a energia animal, que está concentrada no nosso duplo etérico. Então, a gente sabe que corpos em desequilíbrio energético, seja por questões kármicas, ou porque você usou mal o seu corpo, ou porque você está sendo obsedado por algum espírito ou alguma personalidade, ele cria no corpo duplo etérico ou no corpo astral esses desequilíbrios que são condensados no corpo material, igual a gente viu nos primeiros slides. E através dessa técnica a gente consegue emitir pulsos de energia, que são pulsos eletromagnéticos, que vão alinhar as linhas magnéticas e vão alinhar a frequência, vai alinhar o sentido e fazer com que se restabeleça esse equilíbrio desse campo. Restabelecendo esse equilíbrio desse campo, automaticamente reflete no duplo etérico e automaticamente reflete no corpo material e a pessoa é curada. A gente vai ter também uma semana só para falar dessas técnicas de biomagnetismo, como que funciona, como que aplica, quais são os casos e tudo mais. A cirurgia espiritual, que está se tornando bastante popular ultimamente, ela consiste em um grupo de orações que tem pelo menos um médium que vai canalizar um médico desencarnado. Esse médico desencarnado geralmente faz parte de uma falange ou de uma corrente médica, onde existem vários médicos desencarnados. Além dos médicos, existem os enfermeiros do astral, pais velhos, caboclos, seres extraterrestres, uma quantidade enorme de seres de várias classificações que vêm para ajudar nesses tratamentos. A pessoa se deita numa maca e ali o médico espiritual ele faz o desdobramento do corpo espiritual daquela pessoa e trata as enfermidades no nível espiritual. Uma vez que o corpo físico está sofrendo as enfermidades irradiadas do corpo espiritual, você tratando o corpo espiritual, você não tem mais essas irradiações, você cessa essas irradiações e o corpo para de sofrer. E você indo no médico terreno, você cura o corpo e ele fica curado definitivamente. Por quê? Se você não fizesse essa cirurgia espiritual, você cura hoje, amanhã a enfermidade volta. Você cura hoje, amanhã a enfermidade volta. Porque as irradiações continuam. Mas você fazendo esse tratamento espiritual, você cura o corpo material e ele não volta mais a ter aquela doença. Óbvio que depende do merecimento, porque se a pessoa não tiver o merecimento, você pode ir lá que não vai ter como tirar a doença.
Nosso amigo Chico deixa a mensagem. E aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. E na próxima semana, então, a gente tem a segunda live para a gente poder estar trocando um pouco de ideia e tirando o que tiver aí de dúvida de vocês.